Então, pessoal, oficialmente, né? Boa noite a todos vocês. Eu me chamo professora Vanessa de Cássia Pistoia Mariani. Estou aqui, então, trabalhando com vocês a disciplina de Teorias e Metodologias do Planejamento Pedagógico em EAD. E hoje, então, estamos realizando a nossa aula síncrona 2, né? Ligada ao nosso módulo 2 da nossa disciplina. E eu venho aqui, então, para trazer, né, alguns conhecimentos complementares ao material que já está disponibilizado no Moodle e que vocês têm acesso. Peço que, por favor, participem da aula, né? Assim como na nossa primeira aula, tivemos um momento muito participativo, muito enriquecedor, né? E esse é o propósito desses nossos momentos síncronos. Então, toda vez que vocês quiserem intervir nas explicações e contribuir, né, com suas falas, com seus exemplos ou com as suas dúvidas, por favor, fiquem à vontade, né? Sejam todos bem-vindos. A Prof. Mariela, nossa tutora, está aqui nos acompanhando também. E qualquer coisa pode ir me chamando ali no chat e sinalizando, tá, Mariela? Qualquer dificuldade ou necessidade que estejam percebendo e aos estudantes também. Bom, nosso módulo 2, então, né? Nosso módulo 2, como que ele está organizado, né? Nós disponibilizamos lá no Moodle para vocês, então, o material do módulo 2. Temos uma atividade síncrona em andamento, né, com o peso 3, também um questionário avaliativo. E daí também a gente pode parar e se perguntar, né? Poxa, a Prof. Vanessa fala tanto em estilos diferentes de aprendizagem, em flexibilizações para o trabalho da educação profissional e tecnológica na EAD, em diferentes situações de aprendizagem, mas novamente nós temos então um questionário avaliativo, né, que vai estar quantificando a construção do conhecimento adquirido na disciplina. Por questões bem técnicas, né, por nós termos uma turma composta por 180 alunos, né, é uma orientação que a gente recebeu da própria coordenação do curso, que a gente faça, então, elabore os instrumentos de avaliação de forma bem, digamos, bem objetiva e dentro, utilizando recursos do próprio Moodle, né, que seria o questionário. Então, por isso, as nossas atividades avaliativas, elas vão ser todas via Moodle e via questionário, tá? Realmente pelo contingente de estudantes que a gente tem matriculado na disciplina e que a gente precisa oferecer, então, uma forma bem segura e transparente de correção digamos, computação, né, das notas, certo? Então, por isso, então, temos novamente um questionário com peso 3. Conversando com a Mariela no final da aula passada, vocês sugeriram, né, que fosse mais que uma tentativa para responder os questionários. Então, como são questões bem simples que eu tenho colocado, né, tirado do próprio material do curso, flexibilizamos então a proposta. Agora nós temos duas tentativas para responder o questionário. Lembrando que essa nossa atividade, essa nossa unidade, né, a unidade 2, ela entrou, então, ela está em vigência, né, do dia 26 de março até o dia 11 de abril, certo? Então, por favor, preencham, né? Façam a leitura do material, o estudo no material. Eu sugiro lá para vocês também uma atividade de sistematização dos estudos através de uma organização de um mapa conceitual de vocês, né, sobre as temáticas trabalhadas aqui. Mas a atividade avaliativa, então, é composta por 6 questões, com peso 3, e está aberta, então, até o dia 11 de abril, às 11 horas e 59 minutos. E daí nós teremos, então, dia 12 de abril, uma nova unidade, a última unidade da nossa disciplina, que vai até o dia 2 de maio, né? Peço então que vocês se organizem para participar desse momento também, de realizar esses estudos, essa organização, né? Que ela é muito importante para vocês. E teremos então mais uma aula síncrona no dia 22 de abril, às 20 horas, para que vocês então, né, se aprofundem mais sobre os conteúdos, os conhecimentos da unidade 3, tirem suas dúvidas, né, assimilem mais esse conhecimento para poder, então, finalizar a nossa disciplina, certo?
alguma dúvida em relação a isso, que já queiram perguntar. Se não, ao longo do curso a gente vai olhando o chat ali e vai responder. Vamos chegar então num conhecimento, num conteúdo que eu gosto muito, né? Dentro dessa nossa disciplina que foi contemplado aqui pelas autoras de forma brilhante, né? No material em que foi disponibilizado para todos vocês, que traz então a questão das abordagens da psicologia da aprendizagem dentro da educação à distância, na perspectiva da educação profissional e tecnológica. Então, eu acho que antes da gente entrar até nesse trabalho, nesse mérito, né, da psicologia da aprendizagem, a gente tem que primeiro pensar. Bom, nós estamos falando aqui em cursos, né, na organização de cursos que nós, como professores, né, especialistas, vamos estar organizando para serem ministrados para a educação profissional e tecnológica, em suas diferentes nuances, em suas diferentes aplicabilidades na modalidade EAD, né? E daí eu acho que cabe aqui a gente parar um pouquinho, e eu sei que vocês já tiveram várias disciplinas que antecederam essa, que trazem a conceituação do que é educação profissional e tecnológica, inclusive com aspectos conceituais muito importantes para o trabalho nela, né? Nessa modalidade de ensino. Mas é importante a gente relembrar, quando a gente vai começar a falar em aprendizagem de estudantes, né, na EPT, através da EAD, que a EPT ela pode se efetivar de diferentes formas, né? Ela abrange tanto estudantes do ensino fundamental, quanto estudantes do ensino médio, quanto estudantes que vão estar em cursos de graduação, tecnólogo ou bacharelado, pós-graduação, né? Então, a EPT é uma modalidade de ensino que perpassa os dois níveis da educação, os diferentes níveis da educação, né? Ela vai desde a educação básica ali até o ensino superior. Então, é importante a gente pensar nessa flexibilidade de público que nós vamos ter dentro da EPT. A EPT, ela trabalha com estudantes em cursos de curta duração, como os cursos FIC, por exemplo, Pronatec, Mulheres 1000, né? Vários cursos que a gente tem que são FICs, cursos de formação inicial ou continuada curtos, ou também cursos bem mais sistematizados, vinculados ao ensino médio, vinculados a uma proposta de ensino médio integrado, que são mais amplos ainda, cursos de subsequentes, cursos concomitantes. Então, cada uma dessas subdivisões da EPT vai exigir de nós, professores, um reconhecimento muito sério de quem é o nosso público. Essa é a grande contribuição da psicologia da aprendizagem, a psicologia da educação aqui dentro. Quem é o nosso público dentro desse curso de formação em educação profissional e tecnológica oferecido de forma ou na modalidade à distância, né? Quais são as pessoas que eu vou estar trabalhando? Qual é o objetivo desse meu curso? Ele é um curso curto, ele é um curso longo, ele é um curso extremamente técnico, ele é um curso de formação integral do sujeito, para a partir daí eu pensar em quais dispositivos, quais teorias de aprendizagem eu vou utilizar para, então, desenvolver o conhecimento em que eu tenho que trabalhar enquanto professor formador, certo? Então, isso é uma premissa muito que tem que ficar muito clara para a gente quando a gente entra na seara, desculpa, da psicologia da aprendizagem. Vamos lá, então. O que trata a psicologia da aprendizagem? O que vocês acham? Vamos lá para o nosso chat para começar a conversar, então, agora, né? Começou a sessão perguntas e respostas da Prof. Vanessa, né? Eu não sei dar aula sozinha. Por mais que eu trabalhe na modalidade EAD, ficou bem claro na aula passada, né? Eu preciso da interação, eu preciso sondar, né, o que vocês sabem, eu preciso fazer diagnósticos e tentar entender o que vocês já sabem, para daí eu puxar as minhas explicações. Então, o que vocês entendem por psicologia da aprendizagem? O que é a psicologia da aprendizagem? O que estuda a psicologia da aprendizagem? Vamos lá para o chat? Quem é que quer escrever para mim lá o que estuda a psicologia da aprendizagem? O que essa área do conhecimento tão importante, por que ela está alocada aqui no nosso curso e por que a psicologia da aprendizagem
também, assim como a psicologia da educação, está sempre dentro, né, do currículo dos processos de formação de professores. Por que será que importância isso tem? Será que nós, mesmo sem conhecermos as diferentes teorias de aprendizagem, a gente sabe como as diferentes formas como os estudantes aprendem? Vamos lá, quero ver no chat, quero respostas. O que que é a psicologia da aprendizagem? Vamos ser bem objetivo. Vou escrever lá, ó. E quero contribuições. O que é psicologia da aprendizagem? Quem quer abrir o microfone pode abrir o microfone. Quem quer responder no chat pode responder no chat. Vamos lá. Vamos se mexer, pessoal. Ou eu vou sortear aqui na minha lista de participantes. Vamos ver quem é que está na lista de participantes aqui, ó. Eu tenho nesse momento 17 pessoas em aula. Vamos lá, quem é que pode me ajudar? O que é psicologia da aprendizagem? Ninguém leu o material. Ninguém sabe. Meu Deus. Ai, começou. Que bom. Resumos, anotações, formas de compreender um assunto. A psicologia da aprendizagem está diretamente relacionada às formas como a gente expressa as nossas aprendizagens. Isso aí, Catiele. Que mais? O que é psicologia da aprendizagem? Vocês conhecem aqui? Está relacionada à construção do conhecimento. Ótimo, Tatiana, também. Edmilson. A psicologia da aprendizagem estuda como adquirimos o conhecimento e como e por que aprendemos. Tati, tá, Tailine, desculpa por essa hora, a prof já não está nem enxergando direitinho. De forma simples, busca compreender os modos pelos quais aprendem os conteúdos. Ótimo. Então, a psicologia da aprendizagem, ela está sempre relacionada com a forma como as pessoas aprendem. E daí a gente tem que pensar da premissa. Alguns usaram palavras que eu adoro aqui, como construção do conhecimento. A minha concepção, né, de psicologia de aprendizagem, a teoria da aprendizagem que eu sigo, ela concebe o conhecimento como uma construção. Porém, nós temos outras teorias da aprendizagem que não trabalham a questão conceitual de construção. Né? Por isso que aqui a gente vai conversar sobre diferentes perspectivas. E o material nosso traz, sim, a questão da construção. Ele traz a teoria cognitivista, que concebe, então, o conhecimento como uma construção individual e social do sujeito através das suas relações. Né? Mas é isso mesmo aqui. Agora podemos avançar. Ó, já tem algumas respostas, fiquei feliz. Vamos lá, então. Segundo o nosso material, né, a psicologia da aprendizagem ela é uma sub-área da psicologia e se dedica a entender, então, como as pessoas aprendem e como elas processam novas informações. Ela investiga desde os mecanismos biológicos que o cérebro passa, né, para assimilar o conhecimento, até o impacto do ambiente, das interações sociais e do desenvolvimento desse conhecimento. Então, existem diferentes teorias, diferentes pressupostos epistemológicos, né, que abordam essa construção do conhecimento. Então, é importante que nós, professores, quando estamos elaborando, organizando um curso, né, de educação profissional e tecnológica desenvolvido na modalidade EAD, organizando disciplinas, componentes curriculares que exploram, né, saberes a serem desenvolvidos para a formação profissional e tecnológica de sujeitos, que a gente consiga, então, entender qual seria a melhor forma de ensinar, de desenvolver, de elaborar situações de aprendizagem provocativas, desafiadoras, que conduzam essa aquisição do conhecimento ou essa construção do conhecimento. Então, esse é o nosso pressuposto, é para isso que essa disciplina está alocada aqui. Toda pessoa que se dispõe a organizar uma disciplina, a criar uma estratégia de aprendizagem, ela precisa entender de aprendizagem. E essa disciplina vai trazer, então,
algumas pinceladas. E esse conhecimento aqui, ele é um pressuposto para que a gente entenda a próxima unidade que vai falar de design, né, das disciplinas de organização, de disponibilização de conhecimento, de conteúdos dentro do ambiente virtual de aprendizagem, da modalidade à distância para a educação profissional e tecnológica. Né? Então, é uma cadeia de conteúdos que vai se ligando. Por isso que é importante que a gente consiga entender. Né? Então, as teorias da aprendizagem, que advêm da psicologia da aprendizagem, elas são correntes teóricas em que expressam, apresentam conteúdos sistemáticos de alguns autores diferentes, que partem, volto mais uma vez para essa palavra, né? Que partem de pressupostos epistemológicos diferentes que vão estudar como os estudantes aprendem. O que são pressupostos epistemológicos diferentes? A epistemologia é a origem do conhecimento, né? Então, esses diferentes autores, eles buscam desenvolver seus estudos e suas teorias em bases epistemológicas diferentes, em fontes diferentes. Por isso que eles trazem concepções diferentes e chegam a resultados diferentes. E daí a gente tem aqui para vocês três grandes correntes epistemológicas das teorias da aprendizagem. O material de vocês traz só duas delas. Traz o comportamentalismo e traz o cognitivismo. Tá? Mas eu, como prof de teorias da aprendizagem, de psicologia da educação, que já desenvolvi essa disciplina, né, específica no âmbito dos cursos de licenciatura na pedagogia, na matemática, na física, né? E em algumas outras pós-graduações também, e inclusive no nosso mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, eu trabalho com essa disciplina no Prof. APT, aqui do Instituto Federal Farroupilha, que é ofertado pelo campus de Jaguari. Eu gosto de trabalhar o conhecimento na íntegra. Então, eu trouxe o humanismo também, que é uma corrente epistemológica importante, que tem um olhar diferenciado para a compreensão, então, de como o aluno aprende, como o aluno desenvolve seu conhecimento. E daí eu vou apresentar algumas coisas para vocês a partir disso, né? Lá no material, ele passa esse conhecimento, né, de forma bem didática, ele traz vídeos, né? Mas aqui, então, eu vou trazer alguns autores importantes para isso, né? Então, vamos pensar na primeira teoria. O primeiro livro que eu apresento para vocês e que é uma leitura importantíssima, e o meu está todo aqui dobrado e rabiscado já, porque eu uso muito, é o livro chamado Teorias da Aprendizagem, de Marco Antônio Moreira. O professor Marco Antônio Moreira, ele é um teórico da URGS, né, um professor da URGS, né, que desenvolve seus estudos sobre teorias da aprendizagem. E ele aprofunda os seus estudos na teoria cognitivista, mais especificamente na aprendizagem significativa de Ausubel, né? Mas nessa obra aqui, importantíssima e que nós temos à disposição de vocês na web, na nossa biblioteca virtual lá, né? Ele traz então a apresentação de todas as teorias de aprendizagem. Né? Então ele traz aqui no livro 15 teorias da aprendizagem diferentes, né? Que vão estar então trabalhando a partir de diferentes teóricos, diferentes bases epistemológicas, como o conhecimento é construído. E nesse livro aqui, ele traz, então, capítulos, né, sobre as teorias comportamentalistas, né, que foram as primeiras, né, que a gente traz como base para a educação, então, a educação mais tradicional, mais voltada aos aspectos comportamentalistas, né, digamos assim, mais sistematizada, tá? A teoria comportamentalista, ela traz, então, muito forte, dentro do seu autor principal, que a gente usa, que é o Skinner, né? A questão, então, do estímulo-resposta. Eu ensino uma pessoa através do estímulo e da resposta sobre a aprendizagem. Por exemplo, do reforço positivo e do reforço negativo. E nós,
né? Adultos, não sei qual a idade de vocês, aqui eu não consigo visualizá-los nem por imagem, né? Mas a maioria de nós é fruto de um ensino tradicional que teve como base o comportamentalismo como teoria, então, de construção, de teoria de aprendizagem, não é nem de construção do conhecimento, porque ele não fala em construção do conhecimento. Ele fala simplesmente na questão da aquisição do conhecimento, através do reforço positivo e do reforço negativo. O que é o nosso reforço positivo? O elogio, a nota, a aprovação. O que é um reforço negativo? A punição, o ficar sem recreio, repetir várias vezes o exercício, a reprovação. Então, tudo isso faz parte do reforço negativo, né? Então, a gente condiciona as pessoas através da aprendizagem. Dentro do comportamentalismo, para Skinner e para outros autores comportamentalistas, não há uma preocupação sobre o desenvolvimento cognitivo do sujeito, mas sim com uma forma externa que ele expressa o que aprendeu. O que ele me devolve numa prova, numa atividade avaliativa sistematizada como certo ou errado. Como ele demonstra, através das suas atitudes ou das suas respostas, que aprende ou não o conhecimento. Então, para mim, né, enquanto teoria comportamentalista, eu não quero saber qual é o processo mental que o aluno desenvolveu para aprender, e sim o que ele me devolve como certo ou errado. Estava certo? Parabéns, vai receber um prêmio, uma nota, uma bala, um elogio, uma estrelinha, que era muito comum antigamente, né? Errou, tá errado, vai ficar sem recreio repetindo, vai ficar estudando mais, vai tirar zero, né? Vai reprovar, vai fazer outra prova mais difícil. Então, essa é a teoria comportamentalista. E daí, se vocês quiserem se aprofundar nisso, a gente tem muitas vezes a questão, por exemplo, do treinamento com. Skinner fez uma experiência, e daí tem lá disponível para vocês vários vídeos sobre isso, né? A caixinha de Skinner, então, treinando os ratinhos, né? E a gente usa muito essa teoria do behaviorismo ou do comportamentalismo para adestramento de animais, por exemplo. Né? Quando a gente chacoalha o potinho e o nosso gato, o nosso cachorro, automaticamente sabem que agora ele vai receber o alimento. E se ele se comporta, ele ganha digamos, um biscoitinho, né? Se ele erra, ele é punido. A punição faz parte do comportamentalismo, tá? A corrente humanista, ela vem de estudos de outros autores, como Maria Montessori, que talvez vocês conheçam, Carl Rogers, né, que traz uma outra abordagem, que parte do princípio de que para que o ser humano aprenda, ele não precisa ser treinado, como no comportamentalismo. O comportamentalismo, ele parte do princípio que o aluno aprende a partir de um treinamento, né? E de um condicionamento pelos seus acertos e pelos seus erros. Já para o humanismo, o aluno precisa ser autor do seu processo de desenvolvimento. O aluno precisa ter autonomia, precisa ter confiança no professor, o aluno precisa ter liberdade de escolher o que aprender e como aprender e em que momento aprender. E daí eu trago alguns livros também para mostrar para vocês. Ui, desculpa. Eu tenho aqui, por exemplo, um livro da Maria Montessori, né, que é uma autora italiana muito conhecida, tem uma rede de escolas montessorianas, e daí, por exemplo, Santa Maria, né, tem uma escola montessoriana muito grande, muito importante ali, que trabalha com os princípios montessorianos na educação infantil, né, desenvolvendo essa perspectiva de autonomia, de construção do conhecimento do sujeito dentro de uma proposta humana, integral, autônoma, né? De certa forma também mais livre, certo? Muitos questionamentos em relação a Montessori, por exemplo, a aplicação do humanismo na EPT, ou no trabalho com, por exemplo, a educação básica, né? Como é que eu vou deixar um guri do médio escolher o que aprender? Né? A gente tem a BNCC, que é um documento normativo que não tem força de lei,
mas é um documento que regulamenta e que organiza os nossos currículos escolares. Como é que o aluno vai escolher o que aprender e quando aprender? Né? Então, nem todas as propostas, as teorias da aprendizagem, elas vão conseguir se efetivar no âmbito de todos os níveis. Porém, na educação infantil, por exemplo, há uma adaptação muito maior à questão humanista. Se nós pensarmos em EPT, vamos pensar no trabalho de adultos. Será que nós adultos conseguimos desenvolver algumas dos nossos componentes curriculares e dos nossos cursos dentro de uma proposta humanista? Eu acho que em muitos lugares, em muitos momentos, seria bem adequado, né? Dependendo de como ele é organizado. Então, depende muito da disciplina que você tem para organizar, do curso de educação profissional e tecnológica que você pretende desenvolver, do âmbito dele, por exemplo, FIC, né? Ensino médio, subsequente, superior, pós-graduação, nos diferentes âmbitos, e também em como você vai disponibilizar essas propostas de aprendizagens dentro da EAD, né? Talvez a gente consiga, assim, montar um ambiente virtual de aprendizagem, né? Montar um Moodle aonde o aluno não precisa seguir a sequência de unidade 1, 2 e 3, e sim ele mesmo fazer a sua trilha formativa a partir do seu interesse. Então, digamos, é viável? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Basta o professor ou o profissional que estiver organizando isso, né, ter o entendimento da concepção epistemológica que embasa a teoria e tentar desenvolvê-la. E daí a gente chega, então, no cognitivismo, a corrente, então, indicada pelo nosso material de estudo, e na qual também eu sou adepta, né, com autores muito importantes que são cognitivistas, como Piaget, Vygotsky, daí trago para vocês aqui, né, o livro de Vygotsky também é uma super sugestão para vocês, A Formação Social da Mente. Também temos o Pensamento e Linguagem, né, que traz, então, essa questão muito forte, que no nosso material é muito forte, da construção social do conhecimento, né? Qual a diferença eu vou trazer três cognitivistas para vocês aqui, né? Para vocês tentarem compreender de uma forma mais clara, né? O primeiro, então, é Piaget, tá? O que Piaget diz nas suas teorias, né? Piaget, ele não quis, digamos, ele superou o comportamentalismo porque ele não queria só saber o que o aluno demonstra como conhecimento. Ele pesquisou como que o aluno constrói o seu conhecimento, como que ele aprende realmente, internamente e não externamente. E daí ele desenvolveu uma série de testagens e de atividades, né, com crianças, aonde ele disponibilizava para as crianças diferentes objetos, diferentes instrumentos de aprendizagem. A criança interagia, e ele fez essas testagens com crianças, que fique claro aqui também, né? A criança interagia com isso e demonstrava evolução. Piaget definiu fases da aprendizagem, né? Fases em que as pessoas passam para construir seus conhecimentos, partindo dos mais concretos aos abstratos, né? E provou e demonstrou, então, que o sujeito, o indivíduo, ele aprende interagindo com os objetos e não só decorando, memorizando de uma forma passiva. Para que aconteça aprendizagem para Piaget, dentro do cognitivismo, o sujeito tem que explorar os objetos, né? Então, ele é muito. Os saberes que Piaget trouxe são muito importantes para a pedagogia e também para a matemática. Talvez aqui no grupo a gente tenha professores, né, no âmbito da matemática. E daí, para que aconteça a construção do número, por exemplo, do conceito de número, e eu estou olhando aqui para o lado para ver se eu acho o livro que eu tenho aqui, A Criança e o Número, de Mizukami, mas não está aqui perto de mim agora, é embasado na teoria piagetiana de que o sujeito tem que explorar diferentes elementos para que ele construa o seu conhecimento, né? Então, a interação para Piaget é do objeto, da criança, do indivíduo com o objeto, tá? Então, essa é a primeira premissa. Ele estudou isso. Vygotsky
que é o segundo teórico muito importante dentro do cognitivismo, né, que é o autor desse livro aqui, A Formação Social da Mente, ele traz então uma evolução para isso. Ele fala que a criança não aprende só com o objeto, ou a pessoa não aprende só com o objeto. A pessoa, o indivíduo, a criança aprende com os objetos, mas também na interação com as outras pessoas. E ele usa a linguagem humana como um instrumento de construção do conhecimento. A construção do conhecimento para Vygotsky, ela é sociocultural. Ela é sócio porque ela é social. É desenvolvida na socialização, na troca de significados entre diferentes sujeitos, através da cultura que essas pessoas têm, que é expressa, então, através da linguagem, dos hábitos, da organização social, de todas as interações que a gente tem. Então, Vygotsky também fez testagens, Vygotsky também desenvolveu uma teoria muito importante, onde ele demonstrou que eu não aprendo sozinha só com o meu livro. Eu aprendo com o meu livro, mediada pela linguagem e também através do conhecimento e da troca com outros sujeitos. No momento em que eu estudo o livro, é muito mais importante do que eu estude só o livro, que eu converse com outras pessoas sobre esse livro, que eu explique, que eu troque ideias e conceitos com as pessoas sobre o que eu li. É dessa forma realmente que eu vou trocar os significados e vou construir significados novos para a minha aprendizagem, certo? Então, uma premissa bem diferente. Vygotsky é o autor que as nossas autoras ali do nosso material trazem, então, como uma abordagem muito importante para que a gente trabalhe dentro da EAD. E daí, por isso, que quando a gente pensa em momentos de aprendizagem à distância, na educação profissional e tecnológica, a gente pensa nesses momentos síncronos. É para isso. É para a gente ter. No momento que eu faço uma aula síncrona e que eu peço para vocês compartilharem o que vocês sabem comigo, e eu também estou compartilhando um pouco do que eu sei com vocês, é porque eu estou tentando fazer essa construção sociocultural, trocar de significados. Eu escuto o que vocês dizem, eu aprendo com vocês e, ao mesmo tempo, eu retroalimento vocês com um pouco do conhecimento que eu tenho também. Então, é essas trocas, esses momentos de sincronicidade ou de interação é que fazem com que nós aprendamos mais enquanto sujeitos. É mais difícil promover momentos de sincronicidade de trocas dentro da EAD do que dentro de uma sala de aula presencial? Sim, é mais difícil. Mas a gente tem que pensar nos recursos didáticos que a gente tem dentro das nossas plataformas para que a gente consiga fazer isso, né? Então, eu tenho lá fóruns, Wikipedia, né? Eu tenho vários instrumentos, trabalhos em grupo, eu tenho vários recursos dentro dos ambientes de aprendizagem, falando na educação à distância, em que eu posso proporcionar a troca pelos sujeitos, né? Eu tenho chats, eu tenho fóruns, né? Já falei em fóruns, eu tenho a aula síncrona, né? Então, eu tenho vários momentos em que eu posso promover essa dialogicidade. Daí a gente volta para Freire, que nós usamos lá na semana passada, na aula passada, na unidade 1, que nós falamos, né? Então, como eu disse para vocês, o material ele se complementa. A unidade 1 trazia a proposta da educação de jovens e adultos, né? Ou o trabalho com adultos dentro da perspectiva freiriana. E aqui a gente se liga muito. Freire, né, traz muito dos seus conhecimentos voltados para essa proposta vigotskiana, tá? Embasado, então, nessa socialização, nessa troca de significados entre os sujeitos que fazem, então, a construção da aprendizagem, tá bom? E para finalizar, então, um grande autor que eu acredito que nos dias de hoje não tenha como a gente falar em teorias da aprendizagem, em cognitivismo, sem falar nele, e tenho certeza que alguns de vocês conhecem, nós vamos falar sobre Ausubel, tá? Vou representar ele aqui com a letra A, mas o nome dele é David Ausubel, né? Então tem um livro que eu tenho aqui também do Marco Antônio Moreira, né, que traz a importância de David Ausubel para a aprendizagem. Ausubel, então, ele traz, né, embasado em Piaget, em Vygotsky, que ele desenvolve
a teoria da aprendizagem significativa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que é aprendizagem significativa? É diferente da pedagogia da aprendizagem significante que vem lá do humanismo de Rogers. A aprendizagem significativa, ela nos traz que o conhecimento ele é progressivo, certo? Então eu sempre sei alguma coisa. Se eu chego na escola, se eu sou um ser humano, eu sempre sei alguma coisa sobre o assunto, sobre um determinado assunto. E ao mesmo tempo em que eu sou estimulada no ambiente escolar, nos diferentes níveis e diferentes etapas da escolarização, eu vou ter um conhecimento básico, que ele chama de presunsor, né? Desculpa, subsunsor, né? E esse subsunsor que eu tenho, que é o conhecimento inicial que eu tenho, ele vai ser retroalimentado por um conhecimento novo. E no meu cérebro, então, essas conexões, esse subsunsor, a partir do momento em que eu sei uma coisa, eu recebo um conhecimento novo, eu vou fortalecer esse meu subsunsor. E ele vai demonstrar que o conhecimento é progressivo e que a gente está sempre no processo de evolução. E esse reforço nesse meu subsunsor, esse fortalecimento do meu subsunsor, vai fazer com que a minha aprendizagem seja cada vez mais significativa e que eu internalize mais esse conhecimento. Vamos trabalhar com um exemplo aqui, por exemplo, da matemática, né? Bem básico. Eu sei sobre o processo de adição e subtração. Quando eu vou compreender o processo multiplicativo, quando eu vou trabalhar o processo de multiplicação pelo meu aluno, eu vou mostrar que a multiplicação também é uma adição de parcelas iguais. E o meu aluno vai começar a construir um conhecimento novo, a fortificar aquele subsunsor que ele tem, adicionando a esse subsunsor um conceito novo. Aí eu sabia sobre adição, agora eu sei sobre a multiplicação. E a partir do momento em que eu consigo entender que esses conhecimentos se interrelacionam, eu vou começar também a visualizar esse conhecimento, como que ele se aplica no cotidiano, como que ele se aplica na realidade. E daí eu vou tornar esse conhecimento realmente significativo, né? Potencializador de novas aprendizagens. E daí, a partir disso, eu posso aprender então, multiplicação, potenciação. Eu vou interrelacionando esses saberes. Adição, subtração, multiplicação, divisão, que é o inverso da multiplicação, potenciação, radiciação. E aí eu vou interligando e tornando cada vez mais significativo esse meu conhecimento, tá? Então, essa é também a teoria, deixa eu deixar o A mais bonitinho aqui, de David Ausubel, a aprendizagem significativa. Só resgatando então aqui, Piaget traz a epistemologia da aprendizagem e a teoria dele, então, cognitivista. Vygotsky traz o desenvolvimento sociocultural, a aprendizagem sociocultural, né? Ou histórico-cultural. E Ausubel traz a aprendizagem significativa. Pinceladas breves sobre o que são as teorias da aprendizagem. Daí é que eu trago para vocês e vou disponibilizar, assim como essa gravação vai ficar disponível para vocês lá, né, no nosso ambiente, também vai ficar à disposição de vocês o nosso material para que seja mais um material de apoio para vocês, né? Então, sintetizando, o comportamentalismo traz o armazenamento organizado de informações, baseado então na memorização de quem aprende e ênfase então no que se observa, no que o aluno devolve numa prova, numa atividade avaliativa normal. Pronto. O humanismo, centro da educação é o aluno, é essa autonomia. O professor ele é um facilitador, é quem vai, então, a partir do desejo e da autonomia do aluno, disponibilizar situações de aprendizagem que o aluno vai poder aprender, né? E traz muita questão relacionada às relações humanas, à autonomia, à liberdade, à criatividade. O cognitivismo, então, trabalha com os processos mentais internos do ser humano, de forma científica, com a percepção e o processamento da informação e da compreensão dos sujeitos. Autor para o comportamentalismo, então, né, para vocês terem um estudo mais aprofundado, se quiserem, Skinner, Humanismo Rogers,
a própria Maria Montessori que eu mostrei para vocês. Cognitivistas, então, a gente pensa em Vygotsky, Vygotsky, desculpa, Piaget e Ausubel, mas temos muitos outros. Uma coisa que eu posso falar para vocês, aonde está Freire em tudo isso? E daí aqui a gente entra numa seara bem importante. Aonde está Freire? Porque afinal o nosso material traz Freire, e Freire é uma referência educacional para a educação profissional, para a educação de jovens e adultos, muito usado também na EAD. Freire fica nesse limbo. Ele é classificado pelo próprio Marco Antônio Moreira, né, como um autor, um teórico, um epistemólogo da educação que transita entre o humanismo e o cognitivismo, tá? Então ele fica nessas duas esferas aqui. Ele não é nem só cognitivista e nem só humanista, tá bom? Fica essa dica e se quiserem se aprofundar então nos estudos sobre Freire ou sobre qualquer um desses autores que eu pincelei para vocês, porque isso é conteúdo de uma disciplina inteira, né? Por favor, acessem na nossa biblioteca virtual o livro Teorias da Aprendizagem, de Marco Antônio Moreira, né? Ou procurem aí na internet, tem vários vídeos, tem várias palestras. O professor Marco Antônio Moreira, ele tem um material excelente disponível de forma gratuita, né? Só vocês digitarem aí Teorias da Aprendizagem Marco Antônio Moreira, num repositório da URGS, livre, liberado para todos nós, aonde tem também muito material sobre a grande pesquisa dele, que é a aprendizagem significativa de Ausubel, tá? Então fica a dica, se quiserem, se puderem, se tiverem tempo, curiosidade, aprofundem os estudos sobre isso, que eu tenho certeza que todas essas teorias vão impactar diretamente a forma como vocês vão pensar e disponibilizar situações de aprendizagem importantes e significativas para os estudantes de vocês na educação profissional e tecnológica, dentro da modalidade EAD, ou em outras esferas do trabalho de vocês enquanto professores. E daí o nosso material também traz uma questão teórica muito importante e muito rica, que é o estudo da andragogia. Vocês já tinham ouvido falar em andragogia? Vocês já sabiam, já sabem o que é andragogia? Vamos lá para o chat para nós conversarmos um pouquinho. Vocês já tinham ouvido falar em andragogia? Vamos ao chat. Coloquei uma enquete ali para vocês. Estão conseguindo enxergar a enquete? Isso, já estão respondendo. Olha lá, viu como funciona? Viu como a interação funciona? É só a gente tentar? Mais fácil, né? Vamos lá então. Quem já ouviu falar sobre andragogia? Empatado 4-4, mas eu tenho 19 na sala. Quero que todo mundo vote sem receio nenhum. Sim ou não? O que vocês já tinham ouvido falar sobre andragogia? Ó, a maioria já ouviu. Disparou. 8 alunos já com conhecimento sobre o que é andragogia. Esperar todo mundo votar, tem 19. Mais alguém vai votar? Então aqui, ó, na nossa enquete, né, nós tivemos 8 pessoas que votaram que sabiam já o que era andragogia e 6 pessoas que ainda não conheciam o que é andragogia. Isso, e a Maria coloca lá para nós, né, que estuda as pessoas, isso aí. A andragogia, ela é uma área, né, da pedagogia, do conhecimento, que vai estar, então, trabalhando sobre as questões
de como os adultos aprendem. Diferente da pedagogia, que trabalha sobre a construção do conhecimento pelas crianças, a andragogia, é uma ciência que vai estar pensando e estudando na perspectiva de adultos. E daí ela vai muito ao encontro da questão do amadurecimento do processo de ensino com as pessoas, né? De ensinar, de entender como os sujeitos aprendem. Antigamente, a gente trabalhava bem nos primórdios, né? No início do processo de escolarização, a criança era tratada como um adulto em miniatura. E daí se treinava as crianças a memorizarem coisas tão complexas que não serviam para o processo de desenvolvimento da criança. Com a questão do estudo das teorias da aprendizagem, se passou então a desenvolver um processo de ensino de crianças dentro do enfoque pedagógico, dentro do enfoque de que crianças, opa, risquei com a caneta errada, de que crianças aprendem de forma diferente. A pedagogia pensa isso. Para que eu trabalhe com uma criança ou com um adolescente, eu tenho que ter ludicidade, eu tenho que saber se a criança, se a pessoa, se o indivíduo, se o sujeito está num nível concreto ou abstrato já da aprendizagem, se ele tem os pressupostos, eu tenho que relacionar com brincadeiras, com situações do contexto daquelas pessoas, daquelas crianças. E isso é atribuição da psicologia, desculpa, da pedagogia. Já a andragogia, ela vai trazer elementos e estudos que vão, então, entender que com os adultos é diferente. Eu não posso alfabetizar um adulto, né, de forma infantilizada, usando uma metodologia infantil, usando recursos infantis, usando textos infantis, né, que não estejam ligadas a essa realidade do sujeito. Isso é Freire, né? Quando o Freire desenvolveu o processo de alfabetização de adultos, né, no primeiro projeto dele, ele trabalhava com palavras geradoras. As palavras geradoras, ele trabalhava, ele alfabetizou pessoas que eram trabalhadores de uma obra, né, serventes, pedreiros, e daí ele usava como temas geradores ou como palavras geradoras desse processo de alfabetização dele, palavras como tijolo, cimento, casa, prédio, palavras em que tinham uma concretização, né? Um significado para aquelas pessoas. Ele não falava em bola, bolita, boneca, né? Como a gente usa com crianças, bala, né? Ele falava com palavras, ele partia de palavras, de situações, de exemplos que estavam altamente relacionados com o mundo do trabalho que aquelas pessoas viviam. E a partir disso, ele ia conduzindo para a construção de um processo de alfabetização, de letramento e de cidadania, né, de uso social do conhecimento para cada vez mais aqueles sujeitos, através da leitura e da escrita, poderem utilizar dos seus direitos e dos seus deveres enquanto cidadãos. Né? Essa é a perspectiva da emancipação dentro da perspectiva freiriana. A andragogia traz muito disso, né? De se trabalhar o conhecimento com adultos de forma diferenciada, respeitando a sua autonomia, respeitando o seu nível de desenvolvimento, respeitando os seus interesses, né? Então, questões de que nós adultos temos. E isso para EAD é maravilhoso. É muito voltado, porque nós temos aqui, por exemplo, esse curso que vocês estão fazendo, ele delega a vocês um nível de autonomia muito grande. Vocês têm um autogerenciamento dentro das atividades EAD sempre de quando vocês vão poder estudar. Por exemplo, essa aula síncrona está aqui sendo disponibilizada para vocês ao vivo.
mas também ela fica gravada e alocada no Moodle de vocês. Vocês têm autonomia e autogerenciamento para assisti-la no melhor momento para vocês. E vocês só vão assistir também se vocês quiserem aprender. Vocês não são obrigados a acessar isso, né? Então, isso é a andragogia. É trabalhar com adultos, né? De forma em que eles tenham essa autonomia para se autogerenciar dentro de diferentes perspectivas, certo? Então, por isso que essa teoria, essa ciência é muito importante na EAD e na educação profissional. Porque nós vamos trabalhar na educação profissional, como eu disse no início dessa aula, dentro de uma verticalização muito grande de níveis de ensino, tanto da educação básica quanto no ensino superior. Então, nós podemos trabalhar dentro da formação do EPT, tanto com pessoas lá no processo de alfabetização também, porque nós temos ProEja, né, que é educação profissional vinculada à EJA, tanto no fundamental quanto no médio, quanto a verticalização lá em graduações, tecnólogos, pós-graduações e assim por diante, né? Então, entender o que é pedagogia e o que é andragogia e como que a andragogia pode se efetivar tem tudo a ver com uma forma. Ó, e por isso que eu falei também muito na aula passada e reforço aqui e reforcei já nessa aula. A primeira coisa quando a gente assume uma turma para organizar e criar um ambiente de aprendizagem e organizar uma proposta de educação profissional e tecnológica na modalidade EAD, que é o curso que vocês estão fazendo aqui, a especialização como um todo, a gente tem que pensar qual é o meu público. É um curso FIC para ensino fundamental? Então, eu tenho que trabalhar com um vocabulário diferente, questões diferentes. Qual é o público, qual é o tamanho da turma que eu vou ter? Que variedades metodológicas eu vou poder desenvolver para os meus alunos? Né? Que diferentes situações de aprendizagem eu vou poder promover, que vão ser adequadas à aprendizagem e à avaliação deles dentro desse processo. Que situações eu vou poder promover de interação comigo e com os demais? Pensando que a andragogia também apoia essa questão individual do adulto, mas também compactua com essa construção social dos sujeitos, tá? E daí eu trago para vocês a síntese aqui, que também tem no material e que também tem bem clara para vocês através de um vídeo, né? Quais os princípios, os grandes princípios da andragogia. A primeira, então, e que é muito importante e que, assim, toda vez que a gente fala, eu sou uma pessoa muito pé no chão, né? Eu já falei isso na aula passada para vocês, eu sou uma prof do chão da sala de aula. E assim como vocês estão fazendo essa pós-graduação EAD, muito do meu percurso formativo foi EAD também. E eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de participar de vários tipos de formação EAD, não para mim só aprender o conteúdo, mas para mim aprender as diferentes estratégias metodológicas, né? Então a gente tem aquele olhar de professor em tudo que a gente faz. E essa questão da necessidade de aprender, ela é muito importante da andragogia. O meu aluno que busca a educação profissional e tecnológica, o meu aluno que busca a formação em AD é porque ele quer aprender. Ele tem necessidade de aprender sobre isso. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque em algum momento vocês tiveram essa necessidade. Aí eu preciso aprender sobre isso. Porque talvez eu trabalhe sobre isso, porque talvez eu faça um concurso e caia sobre isso, porque eu tenho turmas hoje, ou porque eu tenho curiosidade sobre isso. Então, a necessidade de aprender é muito importante. E a necessidade de aprender está muito voltada com a aprendizagem significativa de Ausubel. Ausubel também traz isso, que é um teórico que nós ouvimos agora há pouco, de que nós só aprendemos aquilo que a gente quer. A gente não consegue, enquanto professor, abrir a cabecinha do aluno e colocar o conhecimento lá dentro. Se ele não tem uma predisposição, uma curiosidade, uma necessidade em aprender, ele não vai aprender.
E quando a gente fala em educação à distância, a gente fala na autonomia. E a autonomia do sujeito vem da vontade, do querer dele em aprender alguma coisa. Outra questão muito importante é o autoconceito do aprendiz, né? O aprendiz ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter a necessidade, ele tem que ter o desejo, a vontade, e ele tem que tentar aprender. Não adianta. Se vocês não proporcionarem a autonomia para esse sujeito, estudar no tempo dele, responder no tempo dele, claro, com prazos, né, com unidades com prazos, mas os cursos Mooc, por exemplo, eles são abertos, livres, você faz dentro do tempo que você quer e também tem certificação e também tem muitos cursos Mooc em educação profissional, né? Cursos FIC, por exemplo. Então, o aluno tem que ter essa liberdade, esse autoconceito de como ele aprende e em que tempo ele demora para aprender. O papel das experiências. Toda vez que eu trabalho com educação profissional de sujeitos, eu tenho que sempre trazer essa validação do conhecimento de mundo que o sujeito possui. E toda vez que eu trabalho com a andragogia também, né? Vocês não chegam aqui sem saber nada, ninguém é uma tábula rasa. Ninguém, graças a Deus, já evoluímos e já entendemos que sempre o sujeito, a partir das interações que ele desenvolve durante a primeira infância e até mesmo as interações dentro do processo gestacional dele, ele já consegue compreender e começar o seu processo de desenvolvimento cognitivo. Então, ele sempre vai ter experiências prévias. Mais uma vez é Ausubel, né? Os subsunsores. Então, conhecimento, experiências prévias, papel das experiências, ele é determinante para que, a partir dele, a partir das relações que o aluno vai estabelecer entre o que ele já sabe e o que ele está aprendendo, ele vai construir sim seu conhecimento. A utilização da aprendizagem, né? As atividades didáticas proporcionadas dentro da EPT na EAD, elas têm que promover esse processo em que vai levar o indivíduo, mesmo com liberdade, mesmo com uma autonomia relativa, para que ele consiga ter uma linha progressiva de como aprender. Eu não posso elaborar um Moodle totalmente desconexo em que ele não saiba por onde ir. Precisa haver uma orientação, né? Um encadeamento, uma lógica, um certo design, e daí a gente já entra na próxima unidade, que vai trazer, então, um grande elo, né? Entre como esse conhecimento se relaciona com as minhas experiências, e como eu vou, então, estar evoluindo cognitivamente. E outra questão muito importante, e que é do adulto também, e que deve ser respeitada, são as motivações. Todos nós temos motivações, internas ou externas. Internas é a curiosidade, o desejo, a vontade em aprender. A externa é talvez conseguir um emprego melhor, ter um desenvolvimento melhor no meu campo de trabalho, né? Ter uma linguagem mais adequada, ter uma formação técnica mais adequada para trabalhar e para interagir, então, com os sujeitos. Então, todos esses 6 princípios, eles foram desenvolvidos, então, né, pelo criador da andragogia, o Malcolm Crowe, né, que traz, então, essa questão de como é importante a gente respeitar os princípios da andragogia para o trabalho, então, com adultos, que são muito diferentes dos princípios que a gente trabalha dentro da pedagogia, né, do trabalho com crianças. Então, por isso que, mais uma vez, eu reforço para vocês, a psicologia da aprendizagem, as teorias da aprendizagem, as teorias da educação, elas são tão importantes para esse nosso trabalho, né, dentro da educação profissional e tecnológica e de AD, né? É uma forma de como o olhar do professor,
a compreensão dos princípios educacionais do professor vão influenciar a forma como esse professor planeja, né, e organiza as suas disciplinas para disponibilizar aos seus estudantes, tá bom? Então, eu termino com esse questionamento, né? Aqui a gente pensando, né? Ó, pensando bem, que relações a psicologia da educação e a teoria da aprendizagem e a andragogia estabelecem no planejamento para a EPT na EAD? Né? Então, elas trazem esse embasamento conceitual importante, decisivo para a forma como a gente vai planejar e vai executar as nossas atividades. E daí a gente pensa, e o material traz também para nos ilustrar, né, que existem diferentes tipos de planejamento, né? Os planejamentos educacionais, curriculares e pedagógicos. São níveis diferenciados. Todo professor, ele vai, quando planeja as suas disciplinas, ele vai perpassar por esses níveis, né? Que vem desde o macro até o micro, até chegar lá na sua aula, no seu plano de ensino, na sua execução. Mas essa esfera aqui do planejamento pedagógico final, da qual nós, professores de sala de aula, somos responsáveis, ela não é isolada. Ela vem de uma esfera relativamente média que vai se integrar com a esfera macro. Então, ser professor não é brincadeira, né? O professor precisa saber todos os planos, os projetos, as leis. Quando a gente fala em EAD, existe um marco regulatório da EAD, existe leis que regulamentam cada uma das esferas, dos níveis da EAD, e que a gente precisa conhecer para poder disponibilizar um curso, para poder disponibilizar uma aula, um material síncrono ou assíncrono, ou presencial ou semipresencial, né, dentro da EAD. A gente precisa também conhecer sempre o projeto pedagógico do curso na qual a disciplina a gente está ofertando, o plano ou programa do componente curricular, porque, enfim, ele traz o que é indispensável para o trabalho com a disciplina, para daí sim nós criarmos a nossa disciplina, as nossas aulas, os nossos planos de ensino e organizar os nossos ambientes de aprendizagem. Criar o design instrucional que vai, então, guiar o trabalho e o percurso formativo desse estudante via Moodle, certo? Então, é dentro dessa perspectiva que a psicologia da aprendizagem, que as teorias da aprendizagem, elas são tão importantes para todos nós, todos vocês que estão aqui, né? Tentando estudar e tentando entender melhor como se pensa na educação profissional e tecnológica para ser ofertada dentro da modalidade da educação à distância, certo? Então, rapidamente, né, em 1 hora e 3 minutos, eu tentei sintetizar e trazer para vocês o que, no meu olhar, no olhar da Prof. Vanessa, é mais importante de ser compreendido de vocês essa unidade. A unidade ela é densa, rica em possibilidades, né? O material, mais uma vez, eu elogio, é rico em possibilidades de aprendizagem para vocês. Leiam, se dediquem a assistir todos os vídeos. Com certeza, essa minha fala ela foi complementar ao material, tá? Mas são aspectos, então, que eu acho que são muito relevantes para todo professor que pretende trabalhar com a educação profissional e tecnológica dentro da EAD, né? Humildemente dentro digamos, da experiência, né, como professora formadora que tenho dentro da IPT e da EAD já há alguns anos dentro do Instituto Federal Farroupilha e do Instituto Federal Sul Rio Grandense, certo? Na próxima unidade, então, vocês vão estudar, né, mais diretamente sobre o design instrucional. Eu tenho as unidades impressas aqui para mim organizar bem a minha próxima aula, né, a nossa próxima aula, que vai acontecer, então, dia 22 de abril, né, às 8 horas, nesse ambiente, e no qual eu espero todos vocês. Lembrem, então, que a nossa unidade 2 termina dia 11 de abril. As nossas duas atividades estão lá à disposição de vocês.
né? Aquela atividade de sistematização dos estudos, que é para vocês, então, de uma forma mais livre, se organizarem, compreenderem os conhecimentos, e a nossa atividade avaliativa mais objetiva, seguindo a recomendação da coordenação do curso, né, que está à disposição para vocês em 2 tentativas através de questionários. E na próxima unidade, então, a partir do dia 12 de abril, nós finalizamos os estudos na disciplina, certo? Agora me coloco à disposição de vocês para dúvidas, esclarecimentos, sugestões, para que eu possa também pensar em algum momento diferenciado para a próxima aula. Fico à disposição de vocês. Tomar um matinho enquanto isso. Vamos lá. Sugestões, dúvidas, por favor, fiquem à vontade. Tudo tranquilo, pessoal? Quanto ao Moodle, tudo tranquilo? Obrigada, Rúbia, pelo elogio. Que bom que estão gostando, né? Pena que nós não temos tanta sincronicidade como eu gostaria, mas tudo bem. Respeito vocês, né? E talvez nesse momento vocês estejam também junto a essa aula fazendo outras atividades, né? Como trabalhadores que todos somos, a gente sabe que o terceiro turno às vezes é puxado, né? Mas qualquer dúvida, então, qualquer sugestão, né? Os nossos fóruns da unidade estão abertos, né? O nosso fórum 2. Fico à disposição também no próprio chat lá da nossa disciplina para esclarecer qualquer dúvida. A Mariela também, né? Está sempre nos ajudando a esclarecer as dúvidas e trazer as demandas de vocês. Tá bom? Acho que vamos finalizando. Obrigado pelos elogios lá no chat. Fico muito feliz, né? Digamos que é um esforço muito grande, né? Organizar uma disciplina para 180 estudantes. Confesso que é a primeira vez que eu tenho uma turma gigante dessa. Isso me limita muito, né? Fiquei bem chocada quando eu soube que era 180 alunos, porque não consigo promover uma interação maior, inclusive pelas atividades avaliativas, mas vamos lá, né? Tentei flexibilizar o que pude, porque o importante é que vocês assistam o vídeo, acessem o material e construam a partir dessa concepção bem andragógica, né? Bem autônoma, bem de vocês, de necessidade de cada um, o que vocês realmente conseguem compreender sobre a educação profissional na EAD, sobre a transposição das diferentes áreas do conhecimento nas quais vocês vêm para esse processo formativo, né? Então, até na questão do uso dos exemplos, eu fico também um pouco limitada, porque afinal são muitas áreas que vocês veem, mas é importante que vocês sempre, no momento em que eu trago um exemplo pontual, vocês tragam então essa projeção da área de vocês para essa aplicabilidade do conceito da EPT na EAD. Certo? Então não vou me alongar mais, já temos 1 hora e 7 minutos, 1 hora e 8 minutos de vídeo, né? Vou finalizar aqui agradecendo a participação e a presença de todos. Esse vídeo ele vai ficar no Moodle para vocês acessarem, revisarem. E, mais uma vez, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou sugestão. Um grande abraço a todos, tenham um bom final de quarta-feira e um ótimo feriado, um bom descanso, né, para quem puder descansar, bons estudos e bom trabalho para quem estiver trabalhando ou estudando. E nos vemos, então, na próxima aula síncrona, dia 24 de abril. Grande abraço a todos.